O Núcleo de História Oral Gabi Becker, do Museu Judaico de São Paulo, tem o prazer de entrevistar William Jedwab para o projeto Imigração. Entrevistadora Débora Batmack, apoio técnico Linda Blay, São Paulo, 15 de janeiro de 2020. William, obrigada por compartilhar com o Museu Judaico a história da sua família. E eu queria começar te perguntando o que te motivou a fazer um depoimento sobre a história da sua família. Muito obrigado pela oportunidade. Basicamente, o que me motivou é uma história de família muito interessante e muito bem documentada, que eu acho que merece ser contada por gerações. Desde pequeno, eu escuto meu pai e minha avó falando em alemão, e eu sempre vi essa mala aqui de guerra, que eles trouxeram desde a época da Alemanha e depois da China. Eles falavam em alemão e eu perguntava às vezes em português, o que tem nessa mala? E eles não falavam nada para mim. Não interessa para você. E eu abria a mala e eu olhava um monte de papel em alemão, algumas coisas em chinês. O que é isso? Eu não entendia, eu era criança. Outra coisa que eu nunca entendi é certos comportamentos que meu pai tinha, muito estranhos, bizarros, que parecia de quem tinha vivido uma vida muito difícil, de escassez, de guerra. Por exemplo, ele escondia alimentos. Por exemplo, ele andava armado, ele ia na sinagoga armado, gente. Ele falava, não, porque se alguém vier fazer um atentado, eu tenho que me defender. Eu falava, mas da onde? Da onde você tirava tudo isso? E eu queria muito, muito, muito estudar essa história. Só que minha avó, ela tinha uma ojeriza tão grande de alemães, da Alemanha, de tudo que ela passou, que ela não podia ouvir falar em eu querer saber mais. Depois que minha avó faleceu, que Deus a tenha, eu resolvi tirar meu passaporte alemão e fui para a Alemanha. Eu fui pesquisar, eu fui aprender. Mas eu não falava alemão, eu não entendia o que estava na mala. Falei, vamos lá, vamos tentar entender. Fui fazer um curso de alemão, aprendi muito rápido e conheci um pouco da Alemanha. E quando eu voltei para o Brasil, eu consegui abrir a mala e começar a ler e entender o que estava lá. Eu fiquei muito surpreso com o que eu vi. E aí eu resolvi começar a constituir essa história. Tinham muitos documentos em chinês, documentos em alemão. E é interessante, eu fui até para a China, eu fui para Xangai, para tentar entender um pouco mais o que aconteceu. Eu sabia que meu avô tinha morrido em Xangai. Eu até tentei ir no cemitério, fazer um Kaddish para ele, mas infelizmente o cemitério não existia mais. Infelizmente, foi tudo destruído durante a Revolução Cultural Chinesa. Mas eu levantei e consegui entender essa história. E, mais recentemente, eu soube que o Museu Judaico estava procurando material, e eu falei, puxa, essa é a oportunidade de eu eternizar essa história, das pessoas saberem como que pode acontecer uma loucura, como que aconteceu. Né? Eu procurei o pessoal do Museu Judaico, eles me ajudaram a organizar os documentos. Rabinos me ajudaram em algumas traduções de Yiddish, de polonês, que isso eu não tinha como saber mesmo. E aí eu vou contar para vocês, vamos mostrar para vocês de uma forma documentada uma história, gente, que mostra assim o que o povo judeu passou e a resiliência, a vontade de viver, a vontade de sobreviver e o sucesso que a gente conseguiu atingir nas situações mais difíceis. Então, Débora, eu agradeço essa oportunidade e gostaria de dividir toda essa história com vocês. Maravilha, William. Então, vamos começar a apresentação e você vai contando a história dos seus avós e pai. História dos meus avós. Bom, eu me chamo William Jedwab, né? O meu avô, o meu nome é em homenagem ao meu avô, que eu não conheci, Wilhelm Jedwab, e minha avó, Katie Jedwab. A palavra Jedwab, na verdade, é uma cidade na Polônia, é a origem, de o original é Jedwabne,
uma cidade do Doab, em polonês quer dizer seda. Eu entendi que a minha família tem uma longa história, provavelmente envolvida no comércio da seda, nas caravanas que existiam. E, obviamente, eu não consegui ir muito longe, porque a história foi toda destruída com o Holocausto. Mas eu consegui descobrir que tanto Wilhelm quanto a Käthe eram alemães. A Käthe, especificamente, o sobrenome dela de solteira, Metz, é francês. Então, eu tenho um sobrenome de origem polonesa e uma ascendência principalmente alemã, né, com raízes talvez mais para cima em outros lugares da Europa. Vamos seguir. Bom, eles nasceram na Alemanha, como eu falei, se conheceram, casaram em 1933, tinham uma vida normal. A minha avó contava que ela era jornalista na Alemanha, ela vinha de uma família rica, o pai dela tinha uma fábrica de licores, ela contava que ela ia para a escola de carruagem, tocava piano, falava várias línguas, tinha uma vida boa. E o meu avô, ele tinha lutado na Primeira Guerra Mundial, era um militar, se casaram em 1933 e a história segue. O meu avô, na Primeira Guerra Mundial, ele foi um herói de guerra. Ele ganhou a Cruz de Ferro, condecorado. É interessante, né? Um judeu que lutou pela Alemanha. E as pessoas que falam por que o Hitler odiava os judeus, tem várias histórias, tem a questão de raça inferior, essas coisas, mas tem uma vertente que fala que o Hitler tinha muita raiva dos judeus, porque os judeus teriam virado as costas para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Bom, eu não sei que virar as costas que é esse, que meu avô foi condecorado com essa Cruz de Ferro por heroísmo. William, aproveitando, qual era a relação da família com o judaísmo? Bom, eles eram, como vocês sabem, depois do iluminismo judaico, né, muitos judeus começaram a se assimilar. Eles tinham uma raiz judaica, eles eram associados à comunidade judaica, mas eles eram judeus modernos, né? Eles eram judeus alemães, dificilmente se ia dizer que eles eram judeus, eles tinham uma identidade alemã. Novamente, ele lutou na Primeira Guerra, provavelmente, eu até fico pensando às vezes, talvez do outro lado da batalha, porque na época da Primeira Guerra tinha aquelas trincheiras, né? Talvez na trincheira do outro lado tinha um judeu inglês, né? Ou um judeu francês, ou um judeu americano. Então ele estava colocando, na verdade, a Alemanha em primeiro lugar. Por favor. Bom, meu pai nasce em 1938, né? E aí a guerra já estava, vamos falar, o Hitler já estava no poder na Alemanha e já estava com os planos de eliminar os judeus do planeta, não só de Israel, né? E colonizar o mundo com os arianos. E meu pai nasce em 1938 e o meu avô foi preso num pogrom que aconteceu, provavelmente na Kristallnacht, e foi levado para um campo. E ele conseguiu sair do campo com a promessa de que ele deixaria a Alemanha imediatamente. Na verdade, os alemães queriam, num primeiro momento, que os judeus saíssem da Alemanha, mais do que eliminar os judeus. A eliminação veio depois, em 40 e pouco, né, que veio o extermínio. Naquela época, os judeus podiam sair da Alemanha, mas tinha um problema. Nenhum país do mundo aceitava os judeus, né? Houve uma conferência na França, em 1938, onde se discutiu a questão judaica, né? E o Chamberlain, que era o primeiro, que era um inglês, acho que era um ministro inglês, tentou ver que país que poderia aceitar os judeus, porque a situação estava muito ruim na Alemanha. Nenhum país aceitou. Ninguém aceitava judeus na época. Então, o meu avô tinha um compromisso de sair da Alemanha, mas ele não tinha para onde ir. E eu vou mostrar aqui nos próximos documentos, né, como é que foi essa história. Bom, em 1938 meu pai nasce, né, o meu avô tentando asilo, como acabei de falar, Uruguai, Paraguai, tá aí algumas cartas onde o asilo era negado, vistos negados, né, e finalmente ele conseguiu aí, claro, já tinham passaporte judeu, né, alemão com o J, já tinham que
que a vida é muito difícil, né? Era proibido o judeu trabalhar qualquer coisa do Estado, era proibido uma série de atividades para os judeus, era muito difícil. E o meu avô conta que uma noite, como ele era militar, ele tinha muitos amigos no exército. E uma noite, os amigos dele falaram assim, foge, sai da sua casa que a Gestapo está indo aí. Meu pai era bebê. E ele fugiu. E a Gestapo foi lá e não achou ninguém. Então, assim, estava uma situação muito complicada naquela época, né? E ele precisava ir embora. Então, na sequência, a gente vê que ele conseguiu uma passagem para Xangai. Por que Xangai? Xangai era um porto livre, na verdade, era uma possessão inglesa, né? E você não precisava de passaporte. Nessa época, os judeus já eram apátridas. Vale dizer uma coisa impressionante, gente. O meu avô, por ser herói de guerra, como é que um herói de guerra vai perder a nacionalidade alemã? Os alemães eram tão metódicos que eles fizeram 2 atos, 2 documentos. Em primeiro lugar, eles defenestraram o heroísmo de guerra, tiraram a cruz de ferro dele. Você não é mais herói alemão, porque eu não posso tirar a pátria de um herói. E na sequência, eles tiraram a pátria do Wilhelm e da minha família. Bom, o meu avô desesperadamente tentou ir para Xangai. Existia uma linha de navio que saía de Trieste, na Itália. Obviamente, era muito difícil conseguir uma passagem. Tem cartas e cartas e cartas, ele tentando uma cabine, e finalmente ele conseguiu comprar uma cabine nesse navio, e eles pegaram esse Loi Triestino para Xangai. E eles saíram em março de 39. Meu pai era bebê, meu pai tinha 1 ano, saiu meu avô, Wilhelm, minha avó, Kate, e meu pai, Marcel, indo para Xangai. Essa linha, vale dizer, de Lloyd Triestino, foi fechada em agosto de 39 por Hitler. Portanto, eles saíram ali na linha do pênalti, né? Na verdade, os judeus que saíram antes, no início da década, 30, 32, conseguiram sair. Mas quem ficou até o final não sobreviveu. Eles tiveram muita sorte. E, de novo, meu avô, uma força de vontade incrível, tentando emigrar, descobriu essa história de Xangai e conseguiu comprar essa passagem. E foram para Xangai. Chegando em Xangai, uma história muito interessante que eu aprendi lá, 20 mil judeus, existiram 3 imigrações judaicas para Xangai. A primeira imigração foram de judeus envolvidos na Guerra do Ópio, principalmente judeus persas, iranianos. A segunda imigração foram judeus que vieram da Rússia, principalmente veio uma yeshivá inteira da Rússia, no início do século, 1900 e pouco, vieram de trem. E a terceira imigração foram os judeus da Áustria e da Alemanha, que fugindo do nazismo. Quando esses judeus da Áustria e da Alemanha chegaram lá, mais ou menos 20 mil judeus, bom, o que eu faço? Eu cheguei em Xangai, eu não falo chinês, como é que eu vou? O que eu faço agora, né? Chegaram lá com uma malinha, né, que eu já mostrei para vocês, a famosa malinha, que era um mistério, que eu não conseguia descobrir do que se tratava. Chegaram lá sem posse nenhuma. E como entre os judeus existe uma cultura de ajudar o próximo e se ajudar muito, existiam 2 famílias muito ricas lá na Xangai, família Kaduri e Sasson, a quem eu devo muito, de alguma forma. E eles eram muito ricos, eles doaram, na verdade, hotéis que eles tinham, prédios que eles tinham, eles colocaram à disposição para os judeus poderem ter onde dormir quando chegaram, né? E a história conta que a família Kaduri acabou morrendo num gueto. Muito triste, eles ajudaram todo mundo e morreram. A família Sasson, até onde eu sei, conseguiu sair de lá. E, William, como foram esses primeiros anos na China? O seu pai conseguiu trabalhar? Como foi? Boa pergunta. Bom, sim, no começo, essa comunidade começou a se organizar e começou a empreender e sobreviver, né? Então, aqui tem que meu avô fazia parte da comunidade judaica em Xangai, Jewish Gemeinde em Xangai, e meu avô, ele abriu um comércio, uma alfaiataria, e começou, tá aí, a gente tem o cartão onde ficava, né, o Ward Road, ele começou a ganhar o dinheirinho dele para tentar sobreviver. A vida em Xangai não era fácil, mas, de novo, o herói de guerra, lutador, montou o seu negócio e continuou a sobreviver e prover para sua família.
E durante esse tempo em Xangai, ele continuava tentando sair e imigrar, né? Então é interessante que o seguinte, é uma parte da história que é a questão do gueto de Xangai. O que aconteceu, gente? Vocês sabem que os japoneses invadiram a China durante a Segunda Guerra Mundial. E os alemães eram aliados dos japoneses. E o objetivo dos alemães era eliminar os judeus no mundo todo. E eis que os alemães mandam uma divisão inteira, essa história é pouco conhecida, uma divisão militar inteira para Xangai, liderada pelo general Schlesinger, né? Meissinger, e o objetivo era matar os judeus, né? E aí os japoneses, curiosamente, não deixaram os alemães matarem os judeus, porque os japoneses falaram, eu não tenho nada contra os judeus, em primeiro lugar, eu não vou fazer um crime de guerra, se eu fizer um crime de guerra e por acaso a gente perder a guerra, eu vou ser julgado, então eu não vou matar os judeus. Mas, como eu sou aliado dos alemães, eu faço uma coisa para vocês, alemães. Eu vou fazer um gueto em Xangai. Eu vou infernizar a vida dos judeus. Eis que o gueto foi feito. E todo mundo que morava fora do gueto foi obrigado a ir para o gueto, perdeu suas posses, perdeu tudo e foi para o gueto. Eu visitei esse gueto em Xangai, é uma viagem fantástica, está preservada até hoje. Como todo gueto, vida muito difícil, né? Doenças, fome. E essa carta que meu avô escreve em 48, isso já depois da guerra, né? Depois do gueto, mas eu acho fantástico, porque conta bem a história dele. Se vocês têm um minuto para ler, quem eu vou traduzir aqui, ele está pedindo para o comitê, né, de Xangai, que ele queria ir para os Estados Unidos. Ele fala o seguinte, que durante os pogroms de 38, na Alemanha, eu fui preso e levado para o campo de concentração de Buchenwald, quando eu sofri muito, né? Só existia uma possibilidade de eu sair de lá, uma imigração, rapidamente. Depois de muitas dificuldades e a polícia secreta no meu pé, eu consegui um refúgio em Xangai, com uma criança de 1 ano, exausto pela Gestapo. Nós conseguimos chegar lá em abril de 38. Eu imagino que vocês sabem como é a vida aqui em Xangai, as circunstâncias. Então, não vou ter que falar muita coisa para vocês. Mas, depois de ter sobrevivido todos esses horrores de guerra, os anos terríveis de ocupação inimiga, nós estamos agora numa outra imigração, gente. E para ficar aqui é impossível, a situação econômica é terrível. O clima faz a gente sofrer muito. E tem várias razões para eu querer sair daqui. Apesar de todas essas dificuldades, nós conseguimos fazer uma vida modesta. Mas eu tenho muito medo do futuro, particularmente em relação ao meu filho, que é meu pai, Marcel. Eu quero dar uma boa educação para ele, e aqui para você conseguir ter uma família de 3 pessoas com um nível decente, é muito difícil ter roupas e coisas para o dia a dia. A imigração para os Estados Unidos ia significar uma nova vida e um futuro cheio de esperanças para o meu filho, depois de tantos anos de sofrimento, opressão e incerteza. Nós conseguimos fazer nossa vida aqui, apesar dessas dificuldades tão grandes, e eu tenho certeza que nós vamos fazer nos Estados Unidos. Por favor, Senhor, ajude-nos a imigrar. Eu enfatizo que nós vamos fazer tudo no nosso poder para valer a pena para vocês. Eu quero sair do leste da Ásia e voltar para a civilização. Eu seria muito feliz se vocês nos ajudassem. Bom, ele assina Wilhelm de Duabe, nascido em 1894 em Surmerschütze, que é onde nasceu. Minha avó, nascida em 1905, em Bismarck-Schütte, e meu pai, nascido em 38 em Breslau. Então, assim, essa carta é fantástica, porque é uma cópia, né? Porque foi meu próprio avô escrevendo, contando a história e o desespero dele. Ele já teve desespero, tentou, quando ele estava na Alemanha, recebeu negativas do Uruguai, Paraguai, conseguiu para Xangai, passou tudo o que passou. 48 tentando sair, né? 46 aí, na verdade, né? Desculpe, 19 de novembro de 46, tentando sair de Xangai e não conseguia, não conseguia. Ele recebeu uma resposta, William? Não recebeu nenhuma resposta. Não recebeu nenhuma resposta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também era fechado, tinha cotas, era muito difícil, era muito difícil.
seguinte. William, enquanto eles moraram no gueto, ele continuou com a alfaiataria dele? Eles podiam sair do gueto ou viviam confinados lá? Não, na verdade, a alfaiataria dele acabou, né? Quando ele foi para o gueto. Ele viveu confinado lá. Eles contam uma história interessante. Meu avô, por ser militar, por falar alemão e por falar inglês, ele fez uma amizade com um general japonês que era o responsável do gueto. Esse general japonês era muito mau, era muito malvado. Ele batia muito nos judeus, ele não deixava os judeus saírem. Mas ele gostava do meu avô. E aí meu avô conseguia sair do gueto para trabalhar e para levar comida de volta para eles. É uma história bem interessante essa também. Durante a estadia deles em Xangai, eles ainda tinham esperança de que a família que ficou, meu avô tinha 11 irmãos, tá? 11 irmãos que ele tinha, sobreviveram acho que 3. Né? Um foi para os Estados Unidos, um foi para o Brasil, eu não sei para onde foi, que ele estava em Xangai e eu perdi completamente o tracking dele. Mas durante, os outros todos morreram todos. E meu avô e minha avó procurando saber onde eles estavam. E essa carta da Cruz Vermelha é muito interessante, que a Cruz Vermelha ela tinha autorização dos alemães para dar algum conforto para os judeus. Eles entravam em campos, não de extermínio, mas campos de concentração antes do extermínio, né? E permitiam que houvesse correspondência. Então, essa carta é muito interessante. É uma carta onde a Marta Metz, que é a minha bisavó, e o William Geduabe, avisando que o marido dela morreu. Se vocês lerem o texto lá, Geliebte Kinder, caros filhos, eu estou com muita dor. Bin in große Sorge. Seid ihr alles gesund? Vocês estão todos com saúde? Vati February gestorben. O papai morreu em fevereiro. Eu estou muito doente. Lembranças para vocês. Große Küsse, Mother. Então, imagina o desespero da minha família vendo isso. Tem uma carta na sequência, que é uma comunicação entre o Herbert Geduabe, que era um dos irmãos, e o William, né? Avisando que o pai morreu. Mesma coisa, a carta da Alemanha. Eu estou saudável, a mãe está saudável, o Max Rosel está sumido, verzogen, e aí, basicamente, contando o que estava acontecendo, avisando que o pai morreu. Próximo. Aqui interessante, né, um documento de entrada no gueto, né, que o meu avô conseguiu pela amizade do general, né, então ele conseguia entrar e sair. 44, estavam no gueto. William, o seu pai estudou dentro do gueto? Tinha uma escola dentro? Pois é. Existia uma sinagoga dentro do gueto. Aí, ó. Aí tem o boletim do meu pai, 45, aí ele estava com 7 anos. Ele estudou nessa sinagoga dentro do gueto. Aliás, ele foi um bom aluno. Interessante, né? E eles tinham essa vida, né? Quer dizer, ainda bem ele conseguiu estudar. Ele fez o básico do básico mesmo. Ele não conseguiu ir muito mais longe, afinal, não era muito simples a vida que ele teve, né? Próximo. Bom, depois da guerra, né? A minha avó conseguiu, em 46, descobrir aonde foi parar a mãe dela, né? E ela recebeu essa carta do American Joint Commission, que fala que, infelizmente, na terceira linha, Marta Metz foi deportada para Theresienstadt e de lá ela foi para Auschwitz. Então, infelizmente, ela foi para Auschwitz e não sobreviveu, né? Você imagina só a minha avó recebendo essa carta? Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar o que ela sentiu. A revolta, né? Bom, para piorar a história, né, como se não bastasse, em 48, meu avô morre. Meu avô teve uma perfuração uma perfuração estomacal, né? Foi ali um problema que ele teve. Foi para o hospital, obviamente o hospital na China não era, naquela época nem tinha penicilina ainda, quer dizer, já existia penicilina, mas não era uma coisa que era acessível, né?
e ele vem a falecer em 48. Então agora está a minha avó sozinha, com um filho de 10 anos de idade na China. E para piorar ainda mais a história, em 48, o Mao Tse-tung tomou o poder na China. Ou seja, se não bastasse que eles tiveram que fugir da Alemanha, fugindo da extrema-direita do nazismo, eles agora estavam na extrema-esquerda do comunismo. E o Mao Tse-tung, a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras coisas que ele fez, foi editar uma lei onde todos os estrangeiros tinham que ir embora, tinha um prazo para ir embora. Então, estava ela, viúva, meu pai órfão, e precisavam ir embora. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Próximo. E eis que ela consegue falar com esse irmão do meu avô, Richard, que tinha vindo para o Brasil antes, em 32, já tinha se estabelecido, e nessa época, em 48, você já conseguia, né, imigrar. Os países já estavam aceitando. No caso do Brasil, você precisava que alguém se responsabilizasse em cartório para você vir para cá. E o Richard se responsabilizou, tá aí o tabelião, que ele foi fazer uma declaração que ele se responsabilizaria, e a minha avó conseguiu, então, vir para o Brasil com meu pai. Próximo. Aqui os documentos de viagem, né? O British Passport Control, ele saindo em 21 de fevereiro de 49, né? A foto do meu pai, pequeno, aí com 11 anos, né? Próximo. A viagem, talvez tenha sido um dos momentos de prazer que meu pai teve na vida enquanto criança. Afinal de contas, ele já tinha aí 11 anos e conseguiu ter essa vivência no navio e se divertiu no navio, né? Próximo. E chegaram aqui. É interessante que quando eles chegaram aqui, a minha avó, apesar do meu tio-avô ter dado a carta, ele não podia bancar eles, né? Então, o meu pai foi para o lar das crianças, de novo a comunidade judaica ajudando. Meu pai foi para o lar das crianças para ter um lugar para dormir, né, da CIP. E a minha avó foi trabalhar de governanta. Na época, as famílias ricas de São Paulo gostavam que seus filhos aprendessem alemão e contratavam governantas. Ou seja, uma empregada doméstica que educar os filhos das pessoas ricas. Fiquei imaginando a cabeça da minha avó. Quer dizer, saiu da Alemanha, uma vida boa que ela tinha, rica, nível alto, jornalista, passou por tudo que passou, né? Foi para Xangai, viveu num gueto, perdeu o marido, viúva, filho órfão, vem para o Brasil, põe o filho no lar das crianças, não vê mais quer dizer, devia ver os filhos, não sei, fim de semana, ela dormia na casa dessa família, virou uma governanta. Olha que loucura, olha que loucura. Próximo. Aí a CIP atestando que o Marcel morava no lar das crianças, né, e a mãe está apta a sustentar o filho. Próximo. E nós estamos aqui, né? Aqui uma foto no meu bar mitzvah, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, assim, o que eu queria mostrar essa história, e agora, Débora, eu queria ouvir suas considerações sobre tudo isso. Enfim, eu queria dividir com vocês essa história, porque eu acho que é muito rica, muito documentada e merece ser contada. A sua história parece um filme, quase um filme, né? Se a gente não tivesse os documentos, podia imaginar, puxa vida, ficção. Os documentos são impressionantes e a história também. Mas como você falou, né, William, uma família muito resiliente, com muita força de viver, muita garra. E eu acho que o seu pai fez isso, seu avô fez isso, né, saindo da Alemanha para Xangai. O seu pai fez isso também lá em Xangai, cresceu lá. E a sua mãe, a sua avó também, né, que teve força de vir para cá, de trabalhar, de manter o filho. Quer dizer,
é uma lição de vida para todos nós, né? Realmente é uma lição de vida. Eu queria que você falasse, William, qual foi o impacto da história de vida dos seus avós e do seu pai na sua vida, e qual é o principal legado de suas histórias para as novas gerações da sua família? Então, eu tenho meu avô como um herói. Eu não conheci ele, mas ele lutou tanto, tanto para sobreviver, uma resiliência, uma força de vontade, que é uma lição de vida. E toda vez que eu tenho uma dificuldade na minha vida, eu lembro dele e falo, puf, isso aqui é fichinha. Imagina o que esse homem passou. E se não fosse toda essa resiliência e toda essa vontade de viver, eu não estaria aqui. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 sobrinhos. Eu sou muito grato a essa força de vontade. Então, eu acho que eu gostaria muito de eternizar essa história, essa riqueza de cultura, essa questão que os judeus se ajudaram muito para sobreviver, a família Kaduri, a família Cassasson, a CIP, o Museu Judaico agora, né? Eu acho que a gente nunca pode esquecer a nossa história, as nossas raízes, para a gente saber quem a gente é. Isso dá muita força e nos dá uma direção, né? Nos dá uma identidade. Eu hoje, graças a Deus, sou uma pessoa muito bem-sucedida, sou um empresário e, puxa, meu pai chegou aqui no Brasil órfão, filho de uma mãe viúva, com uma mão na frente e outra atrás. E hoje eu sou uma pessoa, uma vida normal, meus filhos têm uma vida ótima, fizeram escola judaica, estão encaminhados na faculdade. Então, para mim, isso é uma grande lição de vida. E esses dias eu li uma coisa muito interessante, Débora, que eu queria dividir com vocês, que é um exemplo. Nós estamos na pandemia, né, um momento muito difícil. E agora nós temos algumas vacinas, né? E por incrível que pareça, a vacina da Pfizer, um dos grandes responsáveis por essa vacina, que está permitindo isso virar realidade, é um judeu. É um judeu que foi perseguido, um judeu grego. E sabe quem é que está recebendo essas vacinas? Os alemães. Os alemães estão recebendo essa vacina. Então eu fico pensando, quantos judeus maravilhosos estavam entre aqueles 6 milhões, quantos cientistas, quantos advogados, médicos, empresários, meu Deus, como se perdeu, como aconteceu isso, como o mundo deixou, o mundo foi conivente, ninguém aceitou os judeus, tanta gente morreu por causa disso e tanta gente de valor. O mundo podia ser tão diferente hoje. A gente podia ter tantas novas descobertas, tecnologias, olha só quantos prêmios nobres, né? Os judeus têm um amor ao estudo, têm um propósito de vida, de tikkun olam, de melhorar o mundo. Então, eu gostaria muito que essa história nunca mais se repetisse. Além de eu estar contando isso pelo legado da minha família, pela resiliência, e para homenagear as gerações passadas, e também trazer uma mensagem para as gerações futuras da minha família, eu queria que essa mensagem fosse também compartilhada com a sociedade toda, porque para não deixar isso acontecer de novo nunca, né? Foi um custo muito grande para a humanidade, é uma coisa que não dá para entender. Eu acho que esse seu depoimento vai ajudar a não acontecer de novo, né, William? Que A assim gente não seja. deixa de lembrar o que houve, aprender com o que houve e, enfim, torcer por um futuro diferente, que já é diferente, graças a Deus. William, muito obrigada pela tocante entrevista, realmente incrível a história. Eu acho que você está com seus filhos aí perto, não está? Sim, Camila, Carlos. Vamos ver os descendentes do Marcel, do Wilhelm, da Cati, né? Então, gente, depois de tudo isso, olha meu tesouro aqui, a minha filha Oba, Camila, meu filho oba, Carlos, que a legal, continuidade, uma que grande legal. médica no futuro, um grande Ah, engenheiro no futuro. Só faltou bacana. advogado, né? São só dois, se tivesse um terceiro seria, né? Esse terceiro seria o advogado. Então, Parabéns pela obrigado, Débora. família, parabéns e muito, muito obrigada pela entrevista, William. Obrigado, Obrigada. Débora. Obrigado pela oportunidade.